Oi, gente! Como é que vocês estão do lado daí? Esse vídeo a gente tá gravando depois de um tempão, né? Da gente já ter vivido um monte de coisa, já ter acontecido um monte de coisa. E aí a gente decidiu gravar esse vídeo pra atualizar vocês. A ideia era fazer um diário da gravidez. Aqui nos vlogs ainda não comentei, mas estamos grávidos de 6 meses já. Aí a gente ficou de fazer o diário da gravidez, mas foi tão intenso desde o início. E sintomas, eu tive muito sintoma também, então eu não consegui. Agora que eu tô conseguindo voltar à minha rotina, voltei a treinar já tem uns 2 meses, mas voltar à rotina aqui no canal, de fazer tudo que eu preciso. Então, não quis deixar passar em branco, tanto pra gente ter essa memória, porque as coisas vão acontecendo, vai passando e às vezes a gente esquece, quanto pra contar aqui pra vocês, pra quem acompanha a gente. Então vamos lá. A gente tava planejando engravidar já. Nossos planos, desde quando a gente casou, a gente casou em 2017, e os nossos planos eram ter filhos depois de 5 anos, depois de casado. Só que aí deu 5 anos, aí a gente queria viajar, né? É porque na verdade 2 anos a gente morou na minha mãe. Boa parte a gente morou na minha mãe. Então a gente se privou muito porque a gente comprou apartamento. Então a gente teve que juntar. Não que a gente não viajou, a gente viajou. Mas a gente teve que juntar bastante pra reforma do apartamento. E então nosso a gente apartamento focou atrasou de entregar por causa da pandemia. Logo que a gente comprou o apartamento, atrasou a entrega. A promessa era pra entregar tipo um tempinho depois. Acabou que a gente ficou 3 anos lá. E aí logo em seguida a gente decidiu viajar e fizemos a viagem pra Europa, que tem tudo aqui, eu vou deixar linkado nos cards o playlist da viagem, inclusive com um vídeo que eu comento tudo como a gente fez o planejamento, quanto a gente gastou e tal. Aí quando foi no ano passado, depois da viagem a gente já decidiu, a gente começou a se organizar financeiramente para que eu saísse do trabalho, para eu ficar só em casa, porque era um desejo nosso, principalmente meu. O Vi, com o tempo, foi trazendo isso pro coração dele, né? De eu ficar em casa e cuidar dos nossos filhos de forma, de tempo em tempo integral, de forma completa, né? Então a gente começou a se organizar financeiramente pra isso. Falei pra ele, vamos começar a viver só com o teu salário, para que o meu a gente antecipe as parcelas do apartamento e consiga quitar esse apartamento pra gente conseguir estar tranquilo quando eu sair. Dito e feito, a gente pegou e começou a antecipar o apartamento. Eu trabalhava no Banco Bradesco, então eu tinha um bom salário, então deu pra gente antecipar bastante. Aí quando eu saí, a gente quitou. É que na verdade, quando a Tassi saiu, a gente ainda tinha um dinheiro guardado, que a nossa ideia era fazer mais uma viagem pra fora, Isso. que seria nesse ano, 2020. Seria nesse ano. Essa férias agora. Seria essa férias agora, que provavelmente já era pra ter saído. A nossa ideia era sair e ir pra Europa de novo, pra ter essa sensação de novo, ter essa experiência de novo, só nós dois. Foi incrível. E quando a gente voltasse, aí sim a gente falava, não, agora é a hora. Só que aí a gente tava com o dinheiro certinho, tanto pra viagem, e ao mesmo tempo que era o dinheiro certinho pra viagem, era o dinheiro certinho pra gente quitar o apartamento. Porque assim, a gente sempre se organizou na viagem que a gente fez anteriormente, a gente não quis parcelar. A gente foi com a viagem paga. A gente voltou sem dívida nenhuma da viagem. A gente, quando for fazer novamente, pretende fazer assim, ou se fosse fazer, faria da mesma forma. E aí a gente sempre gosta de caminhar aqui em Santos, então numa dessas caminhadas a gente conversou. No mês que a gente quitou o apartamento. No mês que a gente quitou o apartamento, que a gente tinha esse dinheiro. Agosto do ano passado. Ou a gente viajaria ou a gente quitaria. E aí nessa conversa, com certeza, Deus nos mostrou que o melhor e o correto seria a gente quitar o apartamento, né? E com isso a gente decidiu engravidar também. Então, uma das nossas reuniões, a gente tem esses tempos assim de conversar, de trocar essas ideias. É muito importante pro casal, a gente super aconselha quem é casado aí, quem tem filhos, quem não tem, ter esse tempo de casal pra conversar realmente. E uma coisa que incentiva muito a nossa conversa é sempre caminhar. Se a gente pega pra caminhar, vamos caminhar na praia, vamos caminhar daqui em casa até a praia, vamos ali, porque a gente mora no Guarujá, pra quem é novo aqui, chegou de paraquedas. A gente mora no Guarujá e é pertinho de Santos, então às vezes a gente pega pra ir pra caminhar ali na orla de Santos também, e essas caminhadas sempre rendem muito no nosso relacionamento. Então numa dessas, a gente chegou em casa, bora. Até porque a gente não sabia se ia demorar esse processo, né, desde a gente decidir engravidar até a gente realmente engravidar. A gente não sabia se poderia demorar, se poderia ter alguma complicação. Sim. Então a gente falou assim, não, é agora e vamos embora. Vamos quitar o apartamento e vamos começar a tentar. Aí quitamos o apartamento em agosto. Eu já não tomava, a gente não usava nenhum método contraceptivo há 4 anos. A gente só tomava cuidado. Então, ficava atento ali na tabelinha, enfim, tomava os cuidados, mas assim, eu não usava pílula já há 4 anos, não tinha nenhum outro método, não tinha DIU, não tinha nada. Aí, beleza, a gente começou a tentar em agosto, só que já tinha passado do ciclo, né, do meu ciclo fértil. Então, a gente começou no ciclo de setembro, assim, propriamente dito. Quando foi dia 23 de setembro, a avó do Vi faleceu. Então aí o Vi, ele é filho único e o pai dele era filho único também. E aí quem faleceu foi a avó por parte de pai. Então ele era a única pessoa que ela tinha.
E aí foi Deus nos acuda pra gente resolver tudo. A gente nunca tá preparado, mas a gente espera. No caso dela, a gente já esperava que fosse acontecer alguma coisa, porque ela já tinha um Alzheimer, assim, não avançado, mas também não tava no começo, né? Tava, assim, já caminhando. E ela também tinha um câncer de intestino. Um pouquinho antes disso, acho que 2 meses antes, ela caiu e quebrou o fêmur. Ah, é verdade. E aí a gente até viu, eu tinha até pesquisado que, assim, idosos, né, quando quebram o fêmur é um pouco perigoso, porque pode ter embolia pulmonar. Então a gente já tava um pouco, assim, preocupado, medo, né? Com medo por conta disso. E acabou que realmente foi isso, né? Tem uma embolia pulmonar. Quando ela faleceu, né? Pra ver a causa da morte, foi isso, né? Embolia pulmonar. Então, assim, a gente já tava meio que esperando, mas apesar disso, tem toda aquela questão de sofrimento, correr atrás, como via era a única pessoa, assim, que poderia responder. Tudo que vai responder, vai resolver. Não sei se você aí do outro lado já perdeu alguém, mas sabe, quem já perdeu sabe que naquele momento que acontece, se só tem você pra resolver, é muita coisa pra resolver, de velório, de enterro, de testamento, enfim, de inventário. Então foi bem estressante pra gente esse mês aí de setembro. Então não conseguimos engravidar. Quando foi em outubro, meu aniversário é 26 de outubro, 25 à noite, meu pai sofreu um infarto. Meu pai é caminhoneiro. E aí do nada a gente tava com o final de semana, uma sexta-feira, a gente tava com o final de semana preparado pra viajar e aproveitar meu aniversário. Viajar só nós dois no sábado e no domingo a gente aproveitar com a família. Aí a minha irmã me liga e fala: o pai tá passando mal, ele tá no meio da estrada, que ele é caminhoneiro, né? Como eu falei, ele tava vindo do Paraná aqui pra São Paulo. E aí foi aquele Deus nos acuda. Graças a Deus calhou de estar de folga no final de semana. Então a gente correu pro sul, eu, ele e minha irmã. E aí foi toda uma correria. E aí, assim, conversando com a minha ginecologista depois, ela comentou que níveis de cortisol elevado também podem impedir, né, a gestação. Aí, apesar de eu estar bem, eu acabei não me alimentando bem nesses meses. O cortisol tava lá em cima. Então foi mais um mês aí que a gente não engravidou. Quando foi em dezembro... Não, mas não foi só isso também, né? Aí ele teve que fazer, dia mesmo, ele já teve que fazer aquela cateterismo. Porque tava bem forte, assim, ele infartou e, assim, foi por Deus que ele não teve uma parada cardíaca, foi por Deus que ele conseguiu chegar no hospital. Que tava bem longe. Ele tava no limite do estado já. E ele voltou pra Curitiba infartando. Foi assim, porque realmente não era pra ser o dia dele. Deus tem algum propósito na vida dele. Deus quis nos ensinar como família alguma coisa. Porque foi uma coisa assim bem séria. Aí ele fez o cateterismo porque ele tava com 90% de comprometimento das veias. Mas isso foi antes do cateterismo? Não, depois do cateterismo. Ainda tava. Porque quando ele infartou, o mais, assim, correto é se fazer um cateterismo pra desobstruir essa veia, né? Que acabou causando um infarto. E aí quando fizeram o cateterismo, viram que tinham mais, acho que duas com mais de 90% obstruído. Então aí foi a correria, né? Porque aí foi todo o processo que ele ia ter que... a ponte de safena. Ia ter que abrir o peito e tudo mais. E aí até achar um médico, os médicos não queriam fazer a cirurgia dele porque era muito arriscado. Teve até situações assim de negligência mesmo. Depois eu falei assim, não vou te abrir porque é uma bomba relógio. E de falarem isso na cara dele dentro do hospital. Então assim, foi assim um período bem conturbado ali pra gente, até que quando foi em novembro, ele fez a cirurgia. Aí eu fui pra lá pra Curitiba, ficar uns dias, acompanhar, né, ficar no hospital com a minha mãe. Aí ele fez a cirurgia, tudo certinho. Quando foi em dezembro, no ciclo de dezembro, nós engravidamos. Não tinha estresse nenhum, não tava acontecendo nada, ele já tava bem, já tava operado. Tudo no tempo de Deus também, né? Deus foi muito cuidadoso, tanto é que a gente já sabe o nome, né? A gente já sabe o sexo e o nome do nosso neném. Nosso neném é um meninão, vai chamar Tavi, Tá de Tassiane, Vi de Vitor. Coincidentemente tem um significado que significa Deus é bom. Então é o que eu falei pro Via. Acabou que esse significado é um nome. Realmente Deus seria bom fazendo qualquer coisa. Se tivesse levado meu pai, Deus seria bom. Se eu não tivesse engravidado, Deus seria bom. E ele foi bom com tudo que aconteceu da mesma forma. Mas eu digo que o significado do Tavi tem esse significado forte pra gente como um carinho de Deus mesmo. Deus foi muito carinhoso quando presenteou o Tavi. Depois de tudo isso que aconteceu, de tudo isso que a gente comentou com vocês, ano passado foi um ano assim, punk, assim, aconteceram coisas, como a gente comentou, difíceis de lidar, fortes, que a gente aprendeu muito. E aí, no final do ano, Deus deu esse carinho pro nosso coração. Então, tem todo um significado forte pra gente mesmo. Que ela falou, né? Não era o dia do meu sogro. A gente crê que Deus tem um propósito na vida dele. Até porque o meu pai também infartou em casa, bem mais perto do hospital. E não conseguiram, né? Era o dia do meu pai, então meu pai acabou falecendo no hospital. Teve a parada, né? Teve duas paradas cardíacas lá. Então, realmente, a gente vê que... Mas isso há 13 anos atrás. Há 13 anos atrás. Mas onde eu quero chegar é que realmente não era o dia do meu sogro também passou por tudo isso.
E meu pai faleceu dia 22 de dezembro. E a gente descobriu a gravidez. Então a gente descobriu dia 21 de dezembro. E meu pai tinha falecido dia 22, 13 anos atrás. E aí a minha mãe até contou que 13 anos atrás ela tava chorando de tristeza, né? Da gente ter perdido meu pai. Nesse mesmo E dia. nesse mesmo dia, 13 anos depois, ela tava chorando de felicidade com a vida causa do netinho dela. do Tavinho que tá vindo aí. Aí, tipo assim, a gente descobriu, que nem eu falei, a gente descobriu dia 21 de dezembro. Aí, como a gente tava tentando, a gente já tinha testes em casa. A gente tava sempre... Tinha um, né? É, porque você é muito ansioso e a gente tava sempre fazendo teste. Mas tinha um só. Sempre que, assim, eu já tava assim, o Vi me pedia pra fazer teste quando tava chegando perto da data, e eu já ficava, ai, não quero fazer não, porque é muito ruim. Apesar de, assim, eu sei que tem pessoas que ficam muito mais tempo tentando, tem pessoas que ficam um ano e meio tentando engravidar, e a gente só ficou 3 meses, eu só fiz 3 meses de teste negativo. Mas enquanto você tá ali naquele limbo do não, do teste negativo, é muito difícil. Deus trabalha muito no nosso coração. Você, mãezinha tentante, eu tenho certeza que Deus tem um propósito em todos esses testes negativos que você fez até aqui. Não tem como explicar, né? É o tempo de Deus. Então, assim, a gente já vinha de 3 meses aí fazendo testes negativos. Aí, quando foi em dezembro, a gente foi viajar, a gente foi pra Ilhabela, que foi até o último vídeo que saiu aqui no canal, do vlog. Eu já tava grávida. Só que a gente não sabia. Foi de moto. A gente foi de moto lá pra Ilhabela. Só que a gente não sabia que eu tava grávida. Logo em seguida da viagem, já tava perto de descer, né? Aí, no dia de descer, era o dia 20. Era pra descer na quinta. Isso, o positivo mesmo, a gente concretizou, foi no sábado. Isso. Então, na quinta-feira, quando chegou na quinta-feira, eu nem tinha tocado no assunto. Pra mim, ó, eu só queria fazer depois que atrasasse. Só que aí o Vi chegou pra mim e falou que eu tava diferente, né, lindo? Eu falei, tu não tá com sintomas de TPM, tá tranquilo esse mês, acho que tem alguma coisa aí que não tá batendo, né? Aí juntou isso com a ansiedade dele de querer saber logo, de querer fazer teste. Aí a gente fez um teste na quinta, só que a gente fez aqueles da fitinha, bem pequenininho, que são mais simples, né? Isso, o Vi tava trabalhando das 6 ao meio-dia. Aí ele chegou do trabalho meio-dia, vamos fazer. Fizemos. Aí a gente ficou olhando, não dá nada. Não aparece fitinha nenhuma lá. Só uma fitinha e 2 é positivo. Aí joguei no lixo e fui viver minha vida. Fui fazer as coisas que eu precisava fazer em casa. Aí o Vitor Hugo... Aí o Vitor Hugo pegou, foi até o banheiro, pegou o teste. Do lixo. Sentou no sofá e ficou olhando assim o teste. Eu botei o flash. Botou o flash e ficou olhando assim. Aí ele, não é possível. Eu não tô louco. Tem alguma coisa aqui. Tem uma linha aqui. Ele tinha certeza, gente. Eu como contei essa história pra uma amiga minha, ela falou, ele sentiu que você tava grávida antes de você sentir. E realmente, ele sentiu, ele sabia que eu tava grávida antes de eu perceber, de cair minha ficha. Ele já tava, não, você tá grávida. Foi muito engraçado. Aí ele pegou e me mostrou, ele falou, eu não tô louco, olha aqui. Aí eu olhei e realmente tinha uma bem clarinha, assim. E assim, a gente sabe que existe falso negativo, mas não existe falso positivo. Aí eu falei, não, calma, vamos esperar mais um pouco, vamos esperar atrasar, pra gente ver o que a gente faz. Aí quando foi na sexta-feira... Aí a gente decidiu, aí ela aceitou, e eu tava falando, não, vamos fazer outro. Aí ela aceitou. Ela falou, então quando tu sair do trabalho meio-dia, passa na farmácia e compra o da Clear Blue. Aí mais uma vez... Cheguei meio-dia e a gente fez. Mais uma vez, fraquinho. Muito fraquinho, mas tinha uma segunda linha lá. Mas bem fraquinho e a gente ainda encocou. Aí falei, não é possível. Tá assim, tem uma linha. Aí a gente falou, então a gente decidiu, não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer de sangue. Isso era sexta, né? A gente queria ver. Sexta-feira, vésperas de feriado, as vésperas de Natal. A gente queria ver se ficava pronto no sábado, né? Isso. Até porque meu sogro dormiu aqui um período antes do Natal. Meu pai tava operado, então ele veio passar uns dias aqui em casa, porque minha mãe falou assim, não, vocês são os que têm a alimentação melhor da família, leva o operado aí pra casa pra vocês cuidarem dele e tal. Então ele ia vir no sábado ficar um pouquinho com a gente. Isso, verdade. Então a gente queria fazer antes dele ter o resultado antes dele chegar, né? Então a gente falou, não, então vamos tentar fazer... fazendo teste com ele aqui em casa. Então vamos tentar fazer o exame de sangue agora sexta à tarde, pra gente tentar pegar no sábado de manhã. A gente tentou em 2 lugares, não fazia, né? Ele fazia, mas colhia no sábado de manhã e o resultado só saía depois do Natal, né? Isso, acho que era alguma coisa assim. E aí a gente também queria ter a oportunidade de contar pra família toda. No Natal a gente queria contar no Natal, né? Na véspera. Pros meus pais, pra mãe, pra vovó, pra mãe dele, pra vovó, pros meus irmãos. E aí, pra reunir essa galera toda, gente, é difícil. Porque minha mãe mora em outro estado, meu pai tava operado, minha irmã mora em Praia Grande. Então não é fácil da gente reunir essa galera toda. Acho que a vovó já tava pra ir. A vovó já tava em Jacupiranga, é verdade. A vovó já não tava aqui. Quando a gente foi no lugar que a gente pensou que faria, só que só ficava pronto depois de 3 dias, aí a gente falou, não, então não vamos fazer, não é pra gente fazer. Só que a gente teve a ideia, já que a gente não vai conseguir fazer de sangue, vamos voltar na farmácia. E aí a gente comprou esse da Clear Blue, ele só parece uma linha. Aí ele aparece uma linha pequenininha do lado,
Aí essa aqui é do funcionamento do teste. Se essa aqui aparecer, tá funcionando. E se aparecer qualquer linha aqui, é porque tá grávida. Se não aparecer nada, não tá grávida. E aí quando a gente foi na farmácia, a gente explicou pra mulher o que tava acontecendo e tudo mais. A hora que a gente tava fazendo o teste, aí ela aconselhou, falou, não, faz na primeira urina do dia, que é a mais forte. Durante o dia, às vezes, já tomou água, então ela pode ficar um pouco mais fraca. Só que essa, realmente, qualquer linhazinha já fala que é positivo. Só que aí, eu trabalhava das 6 a meio-dia. Se fosse meio-dia que eu chegasse... Eu já ia estar acordada. Ela já ia estar acordada, já ia ter urinado, enfim. Porque era o dia do Murphy, inclusive. Ela ia fazer o Que Murphy. é um treino fortíssimo que tem no CrossFit. Esperei o ano inteiro. Era a minha meta do ano, fazer esse treino inteiro. Aí como a gente queria fazer comigo junto também... Alguns meses antes eu já tinha perguntado pra ele. Falou, amor, como a gente tá tentando engravidar, o que você prefere? Porque eu sei como o meu marido é ansioso que eu tenho em casa. Aí eu falei, amor, o que você prefere? Você quer que eu faça sozinha, descubra sozinha e vá atrás de fazer uma surpresa pra você, fazer aquelas caixinhas que todo mundo faz? Aí ele já nem deixou eu terminar. Ele, não, eu quero fazer junto. E aí, como eu também entrando 6 horas, eu saía de casa, acho que 5h20, a nossa ideia foi ela acordar comigo, 4h30, 4h40, e a gente fazer o teste ali junto. E aí foi aquela agonia, a gente olhando, e aí aparecendo um negocinho, aí apareceu a primeira linha bem forte que tava funcionando. Aí a gente lia o manual pra ver se tava. Aí o que tem que acontecer? Não, se aparecer qualquer linhazinha, tá grávida. Aí começou a aparecer bem fraquinha, aí a gente, opa, já tá no primeiro aqui que já é positivo. Aí ficou um pouquinho mais forte, ficou acho que no médio, né? Tinha 3 níveis, né? Fraco, médio e forte. Ali era o nosso positivo. Aí a gente contou pra família, o próximo vídeo vai ser das reações, né, das pessoas. Na verdade, a gente contou... Minha avó não ia estar aqui, minha avó também de Acopiranguinha. E na véspera de Natal a gente não sabia como ia ser. Se iam ter mais gente, se iam ter mais pessoas em casa, se não iam. Ou se a gente queria contar pra nós, né? E aí numa dessa, meu sogro tava dormindo aqui. E a gente foi tomar um café na minha mãe, com ele. E nessa, minha sogra tava chegando de Curitiba. E aí ela falou, então eu vou aí. E a gente se encontra todo mundo na Linda e a gente já leva o pai embora. Zero combinado, só Zero combinado. Tamo indo aí tomar um café. Tá todo mundo indo. A gente, pô, tá todo mundo vindo? Era dia 23, agora, né? Aí um olhou pro outro assim, aí ela me mandou mensagem. Mo, vamos contar? Aí eu falei, vamos. Aí agora contando pra vocês como foi os 3 primeiros meses. Aí passou um tempo, aí até, tipo assim, umas 2 semanas. Umas 2 semanas eu não passei mal, né? Mas aí, tipo assim, começou do nada, do absoluto nada. Um belo dia eu tava fazendo almoço, comecei a enjoar com o cheiro do almoço. Sentei no sofá, comecei a passar mal. Do nada eu fui no banheiro e vomitei. Daí nunca mais parei. Aí eu vomitava muito. Não, ainda dava, pra ficar só com enjoada e tal. Não tava tendo queda de pressão nem nada, mas tava bem enjoada. Isso até o ano novo. E aí muita cólica, né? Eu sentia bastante cólica. Principalmente quando eu ia treinar, eu sentia muita cólica, como se fosse cólica de gases, assim. Passamos a virada de ano, eu com aquela cólica e tal. E nisso a gente não tava contando pra ninguém. Só quem sabia era a família, e os coaches do CrossFit, porque precisava adaptar alguma coisa no treino, né? Uhum. Então, assim, amigos, ninguém sabia ainda, porque falam que os 3 primeiros meses é mais complicado, né? Então a gente preferiu manter entre nós, entre a família. Óbvio que pra familiares a gente ia contando, mas... a gente não abriu, né? Pra todo mundo ficar sabendo. Sim. Nos 3 primeiros meses a gente só contou realmente pra família e pros amigos mais próximos. Aí eu treinei até o último dia de dezembro só. De janeiro eu já não treinei mais, porque eu não consegui. Porque aí, tipo assim, acho que teve o último dia antes da virada de ano. Foi o dia que eu mais senti cólica, assim. Hoje eu sei que é comum sentir essa cólica, porque é quando tá fecundando, né? Mas, nossa, muita cólica mesmo. Mas a gente ficou com medo de acontecer alguma coisa, dessa cólica virar alguma coisa, então a gente decidiu ficar um tempo sem treinar. Aí viramos o ano. Alguns dias depois da virada de ano, eu levantei pra fazer xixi, fui me limpar, papel sujo de sangue. Aí eu já fiquei desesperada. Isso aí é muito importante, gente. Vocês que estão grávidas ou pretendem ficar, estão tentando, né? Isso que a Tati vai falar agora é importante pra vocês, talvez, porque algumas pessoas falavam pra gente, isso é normal. Depois da ocorrida, falavam, mas é normal e tal, mas pra gente que é de primeira viagem, pode assustar, né? Porque a gente tá esperando muito, a gente tá ansioso, né? Nosso filho. Porque se acontecesse numa segunda gestação, tipo, se eu limpasse e visse o que saiu, como saiu, porque não era um sangue vivo. Era um sangue, assim, marrom. Eu tenho a foto porque eu mandei pro Vi. Mas se acontecesse uma segunda gravidez e eu limpasse e saísse marrom, eu já ia saber o que era, eu não ia ficar desesperada da forma que eu fiquei. Porque na hora que aconteceu, eu não levantei nem do vaso, eu não tive coragem de levantar. Dali sentada, eu liguei pro Vitor Hugo que tava trabalhando. Falei, mo, chorando. Já. E tipo, eu nunca ligo pra ele, com ele trabalhando, porque eu sei que ele não pode atender assim, telefone. Querendo ou não, igual a gente falou, nesses 3 primeiros meses a gente fica apreensivo. Então eu sabia que se eu estivesse no trabalho e ela me ligasse,
acontecer alguma coisa. Então eu já ia um pouco preocupado pro trabalho, né? Óbvio, a gente confia em Deus, a gente descansa nele. Mas é igual eu falei, a gente tá ansioso, né? Tá aqui ainda. É nosso filho, é nossa bênção, a gente esperou muito tempo por ele. Eu já ia pro trabalho naquela expectativa, né? Tomara que ela não me ligue, tomara que ela não me ligue. E até que 7 dias ela ligou. Aí ele, o que foi? Aí eu nem falei nada com ele, tipo, nem dei bom dia, nada. Aí eu só atendi, aí eu chorando, ele, que foi, meu, que foi? Eu falei, amor, tá sangrando, e chorando. Aí, não, eu vou dar um jeito, tô indo pra aí. Aí ele conseguiu que rendessem ele lá no trabalho, contou pra pessoas que a gente nem tinha intenção de contar antes dos 3 meses. Nisso também, a gente não tinha um plano de saúde. Outra coisa importante a gente contar quando a gente decidiu engravidar, eu comecei a pesquisar planos de saúde, porque eu tinha o plano do Bradesco, fiquei acho que uns 3 meses depois, fiz todos os exames pra ver se eu tava bem de rotina. A minha saúde é ótima, não tem porquê eu ficar pagando um plano de saúde agora, sendo que eu não vou precisar. A gente é bem mão de vaca. Quando a gente engravidar, a gente começa a ver isso. Mas aí até por quê? Porque quando a Tassi começou a consultar os consultores de venda, né, consultores que falam, corretor de venda, de plano de saúde, eles falavam assim, não, se você optar pelo plano de saúde do seu marido, não vai ter carência. Como tem mais de 20 vidas, 30 vidas, não vai ter carência. Então a gente falou assim, tá tranquilo, se a gente decidir pro da empresa, a gente não vai ter carência. Que acabou, no final das contas, como eu pesquisei, era mais em conta que plano fora, e era o melhor. Entre os planos disponíveis, era o melhor que a gente conseguia. Então a gente falou, não, vamos ficar com a empresa mesmo, porque tá tudo dentro do que a gente precisa. Não tem carência, é um plano ótimo, né? Tá mais em conta do que os outros. Então, beleza, quando engravidar, a gente faz o plano. Eis que, quando a gente fez o plano, tinha carência. Porque o contrato da empresa é diferente. Então a gente devia não ter perguntado só pra corretor, mas a gente pecou nesse momento de não perguntar pro escritório, lá pro RH e tal. Mas enfim, depois de tudo, da gente já ter feito o plano, mas a gente ainda não tinha acesso a ele. Foi quando a Tassi teve esse sangramento. Quando aconteceu isso, a gente não tinha o plano ainda dela ativo. Então a gente correu pro público aqui do Guarujá. Mas assim, a saúde do Guarujá é lamentável. Aí só abrindo aspas, o hospital onde meu pai faleceu. Exatamente, mas... que ele detesta que a gente vá pra esse hospital. Mas aí fomos pra esse hospital e tal, e aí, nossa, foi totalmente assim, despreparadas, mulheres que trabalhavam lá. A gente ouviu coisas do tipo... Qualquer tipo de sangramento é sinal de aborto. Sangramento. 7 fica tudo bem, e os outros 3 não. É aborto. Então, e aí, tipo assim, me examinaram, falaram que o colo do útero aparentemente estava fechado. Aí a gente fez um ultrassom, no ultrassom ainda não deu pra ouvir o coração, porque tava com 4 ou 5 semanas só. E aí, só deixa a gente mais preocupada ainda, né? E aí, tipo, eu em pânico, eu chorando o tempo todo, não conseguia falar, não conseguia fazer nada, e eu vi, sabe, tentando me acolher e conseguindo. Nossa, eu vi, foi assim, uma base muito forte pra mim. Eu falo pra ele que ele teve um virar de chave depois do teste positivo, que ele me acolhe mais ainda, ele sempre foi muito protetor, muito carinhoso, muito fortaleza pro nossa família, pro nosso casamento, mas depois que eu engravidei, aumentou ainda. Então ele foi, nesse dia, nossa, ele ia lá, ele resolvia, ele fazia, ele falava, tinha coisas que eu nem prestava atenção e ele absorvia ali do que eles estavam falando. Eles basicamente não me medicaram, só me falaram assim, espera, daqui 15 dias você faz outro ultrassom e vê se tá tudo certo. Vê se tem batimento. Basicamente isso. E a gente voltou pra casa no escuro de novo, sem saber o que fazer, desesperado. E no outro dia eu tava de folga. A Tassi ficou chateadinha, ficou aqui no quarto, né, descansando. Porque deitada, eu ficava com cólica também, aí deitada eu não sentia tanta cólica. E aí eu fui pra sala, eu tava na sala, e eu vi ela aqui no quarto, fazendo umas ligações, falando com algumas pessoas. E aí eu não conseguia me concentrar no jogo. Então eu também nem tava com a cabeça pro jogo, né? Só fui pra tentar me distrair. Só que aí eu pausava o jogo e ficava prestando atenção no que ela tava falando. E aí eu vi que numa dessas ela entrou em contato com o Hospital de Santos, né? Vi ela ligando e vi ela perguntando quanto era a consulta e tudo mais. Aí a gente conversou aqui, o que a gente decidiu foi que era uma consulta carinha, né? Mas assim, a médica lá super atenciosa. Me examinou. Ela, na hora que a Tassi falou que tinha acontecido, mostrei a foto do mostrou sangue, a foto. Ela já pesquisou o nome, porque ela também não sabia assim de cabeça o nome, mas ela sabia o que era. Ela falou, não se preocupa que isso daí não é aborto. Na hora que ela olhou a foto, ela, não, isso não é aborto. Aí ela pesquisou o nome, eu nem lembro o nome. Não lembro. Síndrome de Hoster-Fan, alguma coisa com men, no final, não lembro. Por isso que ela não lembra, porque é difícil o nome. Depois qualquer coisa tu pesquisa e coloca aí. Mas de forma... simples falando? É nidação. É sangramento de nidação o nome. O que acontece? Quando o feto, o óvulo, né? O óvulo, ele gruda no útero, né? Isso. Quando ele gruda no útero... Pode ou não ter dor, pode ou não ter sangramento. Então, no meu caso, eu tive dor e sangramento. Quando ele fecunda ali, né? Então foi isso que aconteceu. Ela falou, se for aborto, escorre, fica pingando. Aí medicou. Aí a gente saiu já. Progesterona. Exatamente. Aí a gente começou a usar um comprimido de progesterona também, ficou 15 dias usando. Aí, a gente ficou medicado, né, desses 15 dias. Saímos lá tranquilos, felizes. A gente ficou aliviado, sabia que tava tudo bem. Aí com pedido de ultra, né, também. Foi. Com pedido de uma ultra pra gente fazer depois de 15
15 dias. Aí passou 15 dias, a gente fez a ultra e ouvimos o coraçãozinho, né? Foi nessa já. Saí de lá chorando. Muito bom, a gente saiu aliviado, a gente sabia Isso que foi um tava tudo sintoma bem. também, né? Até hoje, mas nos 3 primeiros meses, meu, eu tá muito sensível meu. Qualquer coisa eu chorava, qualquer ultrassom que a gente ia, eu saía de ultrassom chorando. E, gente, eu sou muito dura de chorar, eu sou muito, assim, racional. Nossa, pra eu chorar tem que me apertar mesmo. Principalmente quando é pra resolver alguma coisa e tal. Tanto é que durante todo o processo do meu pai, eu tava muito mal, fiquei, assim, nitidamente abalada, mas não conseguia chorar. Aí agora eu só sei chorar. Qualquer coisa, nesses dias eu chorei dentro do mercado, porque ele discorda de mim e eu choro. Então, é um sintoma muito forte que eu tenho tido da gestação, é estar muito sensível, tanto pra mal-humorada quanto pra chorona. Engraçado que eu sou chorão e eu tô bem firme agora. Eu chorava vendo Lar do Oscilar e agora eu tô bem firme, né? Até agora acho que não chorei, né? Até quando eu ouvi o coração, eu falei assim, meu, agora eu vou desabar. Aí não, eu me mantive firme. E realmente eu falei, virou uma chavinha na cabeça dele que ele tem que ser ali o protetor. Mas enfim, aí passou esses 15 dias, a gente ouviu o coração e aí basicamente eu fiquei 2 meses aí. Mas dentro desse mês também que a Tassi ficou mal, enjoando, ela não conseguia comer direito. Vivia de miojo. Não, depois desses 2 meses de enjoo. Porque então. eu só vomitava. Eu dormia e vomitava. Ele chegava do trabalho, me acordava, aí ele ia fazer meu café da manhã, porque eu não tinha força pra fazer. Eu tentava começar a lavar uma louça, não conseguia terminar, deixava a louça ensaboada na pia pra ele terminar de lavar quando chegasse. Não cheguei a desmaiar nenhuma vez, mas muita queda de pressão. E, nossa, gente, sério. Teve uma vez que a gente tava almoçando, do nada eu comecei a enjoar. Com a comida na boca. E comecei a enjoar. De repente eu tive que jogar tudo pro lado. Joguei a lata de refrigerante que tava e saí correndo pro banheiro vomitar tudo que tava mastigando, comendo na boca, eu vomitei tudo. Foram uns 2 meses assim. Aí quando chegou nas 12, 13 semanas, melhorou, né? Então, quando acabou o primeiro trimestre, né? 12 semanas acaba o primeiro trimestre. Então aí, tipo, basicamente o primeiro trimestre foi muito assim mesmo. Acho que quando acabou mesmo foi quando a gente fez a morfológica do primeiro. Foi aí que virou a chave. Virou a chave também e... Agora eu já não vomito, eu não tenho... Mal tenho azia agora. Tanto é que passou tudo, porque na primeira morfológica foi quando a gente de novo ouviu o coração, né? A gente passou pelo primeiro trimestre, né? Então a gente viu que tava tudo bem com ele, tava formadinho, o coraçãozinho batendo, tinha passado pelo período mais difícil, apesar de a gente sempre... Foi quando a gente postou no Instagram. Quando a gente abriu pra todo mundo, né? Então foi muito legal. Aí desde então eu consegui voltar a treinar, com 13, 14 semanas eu consegui voltar a treinar. Eu sempre tive a sensação de que era um menino, só que eu nunca tinha falado pro Vi. Aí quando a gente teve esse sangramento eu falei, amor, eu tenho certeza que era um menino. E ele queria muito que fosse um menino, o nosso primeiro filho. Mas eu falava também, desde quando a gente descobriu, eu falava, nosso menino não, é menino. Não, no dia do teste, ele falou. Tinha a convicção de que era o nosso meninão. Aí beleza, aí quando a gente foi fazer a morfológica de primeiro trimestre, lá onde a gente faz, Não, antes disso, a nossa doula, ela falou que tinha feito uns testes. Tabela chinesa, com 4 mulheres antes da gente, e que ela tinha acertado as 4. E ela falou assim, de vocês é menina. E eu ainda falei pra ele. Ela tá assim, não, eu falei assim, caramba, vai ser menina. As pessoas chegavam e falavam assim, eu vou olhando pra você, eu acho que é uma menina, não sei o que, eu não tinha nem barriga ainda direito, né? 8, 12 semanas, não tinha nem barriga direito, as pessoas já, é menina. Tem cara de mãe de menina. Mas teve uma menina no CrossFit ainda que falou pra Tassi. A Sabrina, ela... O pessoal, sabia como a Tassi treinava. A Tassi sempre treinou muito bem, muito forte, pegando peso. E aí do nada a Tassi começou a pegar muito leve lá. Treinar só com a barra. Treinar só com a barra, pegar pezinho. Todo mundo ficava olhando assim pra ela, meu, o que tá acontecendo? Você tá lesionado? Aí essa menina, uma amiga nossa, ela falou assim, Tassi, tá tudo bem? Por que você tá pegando leve? Aí a Tassi fez uma cara, tipo... Nem falei nada. Ela falou assim, você tá grávida? Não acredito, não sei o que. Ficou super feliz, começou a chorar. E aí ela falou assim, Tassi, é um menino. Eu tenho certeza que é um menino. Ela é muito... Agora ela falou que vai ser um menino cabeludo. Ela tem certeza que vai ser um menino cabeludo. Mas enfim, aí beleza. Aí com 13 semanas na morfológica, o nosso médico que faz, ele dá um palpite. E também ele é um que... Falam que quando ele faz essa morfológica e ele dá o palpite, ele não erra. Ele falou que era 70% de aí ele falou assim, vocês querem saber? Aí a gente ficou olhando um pro outro assim. E nisso, ele tinha falado assim, é só um palpite. Espera, acho que não sei quantas semanas depois. Com 16. Com 16 semanas vocês falam, a gente faz ultrassom aqui, aí eu já falo com certeza e tal. Mas assim, é um palpite, vocês têm que colocar na cabeça que não é certeza. Aí a gente olhou assim, tá bom então. Aí a gente combinou, então só entre nós aqui, a gente não fala pra ninguém o palpite que ele vai falar. E não falamos mesmo. Não falamos, aí ele falou, 70% de ser um menino não. Aí a gente já... Só que aí eu postei o vídeo da revelação do neném. Aí um trechinho, tipo 2 segundos do vídeo, eu coloquei um pouquinho dessa morfológica. Aí umas 2 pessoas já me responderam,
é menino. Pela morfológica eu tô vendo, não sei o que. Uma já é mãe, a outra foi nossa doula. Ela falou assim, eu falei que era menina pela tabela chinesa, mas pela morfológica não é menina, pela morfológica é menino. Apesar da gente ter esse palpite, a gente falou assim, não, então vamos esperar essas 16 semanas pra gente fazer o ultrassom. Eu falei isso. Batata, não conseguimos. Não conseguimos. Não conseguimos, porque umas amigas dela falavam, tá, você vai fazer o exame de sangue, vai fazer o exame de sangue. Eu acho que nessa mesma semana, não lembro se foi na quarta ou na quinta que a gente fez a morfológica. No sábado a gente tava indo fazer a sexagem fetal. Aí a gente pegou o resultado na segunda. Saía de segunda pra terça, só que aí a gente não viu. A gente pegou o login do resultado e entregou pra nossa boleira de confiança, que ela faz os bolos de aniversário, nossos bolos. Sempre que tem alguma coisa ela faz. Aí a gente entregou pra ela e falou assim, toma que é teu, Jéssica. Você vai descobrir, vai fazer um bolo pra gente, a gente vai aí buscar pra saber o sexo do neném. Aí ela fez o bolo, uma delícia de ninho com Nutella. O bolo dela é muito bom. E aí ela fez o bolo de revelação do neném. Aí a gente foi lá buscar, e aí fomos num mirante belíssimo que tem aqui no Guarujá. E aí cortamos o bolo, só nós dois, juntinho, nós três. E aí descobrimos que era o Tavi, que tava na minha barriga. E é engraçado porque quando ela fez o bolo, ela fez por fora metade rosa, metade azul. Né? E aí a gente fez aquele de colocar o copo, né? E quando a gente tirou, ficou um pouco confuso, porque misturou com rosa o glacê com o recheio. Então a gente ficou. Tanto é que no vídeo fica, né? Ué. Aí quando a gente vira assim, a gente vê que é o nosso meninão. Aí a gente descobriu que era o Tavi, só que não sabia o nome ainda. Aí a gente começou a pesquisar nome. Eu de início queria Tito. Eu sempre quis um nome diferente. E o meu desejo é que o nome dos meus filhos comecem com a mesma letra. Eu sou bregona mesmo, não tô nem aí. Eu queria. Aí a gente ficou, tipo, pensando, né? Tito, aí a gente ficou pesquisando e tal. Aí um dia a gente tava no shopping, depois de uma consulta, eu acho, né? Aí eu peguei e joguei no chat GPT. Aí apareceu Tavi. Aí eu falei assim, pô, Tavi é a mistura dos nossos nomes também, né? Aí eu vi o significado lindo. Aí pronto. É isso. Aí porque é diferente também. Todo mundo que a gente fala. Muito. Fica tipo assim, Tavi. Todo mundo fala Davi. Ravi. Não, tá com T. Tavi. E é muito diferente mesmo, do jeito que a gente queria. E fácil de falar, fácil de escrever. E eu ainda não tinha tido, assim, aquele impacto, sabe? Tipo, eu quero Tito, mas quero Tito. Não é. A gente foi pra Samuel, a gente gostou de Samuel. Depois a gente foi pra Tito. Aí teve outro que a gente também. Tava balançado. Não lembro agora. Também não lembro. Mas era bíblico também. E quando foi Tavi, eu falei, não, é esse, eu tenho certeza, agora é esse. Achamos o nome. Depois disso, aí a gente entrou no segundo semestre, aliviou a questão dos enjoos, de sintomas, continuei super sensível, chorona. Eu tô treinando desde a 13ª semana que eu parei de enjoar, parei de ficar tonto, eu tô treinando, consigo treinar de 5 a 6 vezes por dia, tudo com adaptação. A médica com quem eu tô fazendo pré-natal, ela super me apoia, ela super... Nossa, ela é atleta, né? Ela é atleta, acho que ela é triatleta, ela pedala, corre e nada. E ela, ela ficou super empolgada, ela fala que é muito bom na gestação, uma grávida praticar atividade física. E assim, gente, eu também não comecei a treinar grávida, eu treino há 4 anos crossfit, então eu sei o que eu tô fazendo, eu tenho consciência corporal, de peso, de movimento. Fora que, tipo assim, eu não pego nem 10% da carga que eu pegava antes, eu não penduro na barra. Tem coisas que eu tô liberada de fazer tudo, mas eu tenho coisas que eu escolho não fazer pra evitar queda, pra evitar, né, de acontecer qualquer coisa. Tô fazendo tudo de forma segura, não se preocupem. E tem sido maravilhoso. Nos dias que eu não treino, eu fico bem mais indisposta. Tenho conseguido dormir, acordar mais cedo, antes eu não conseguia. Tô conseguindo me movimentar, cuidar mais da casa. É o que falam mesmo, segundo trimestre é a lua de mel da gravidez e eu super tô. A gente já sente ele mexer. Já sentiu várias vezes ele mexer na mão. Eu tenho um companheirinho o dia todo, porque ele mexe no treino, ele mexe enquanto eu tô passando roupa, enquanto eu tô dirigindo, enquanto eu tô fazendo as coisas de casa, ele mexe. Aí a gente já foi fazer também a morfológica do segundo trimestre. Ele tá todo lindo. Mas é legal, porque a gente também já tem um monte de coisinha dele, um monte de roupinha, o carrinho a gente já comprou, as malas. Nossa, coloca aqui nos comentários se vocês têm interesse de ver o que o Tavi já tem, que aí a gente mostra um pouquinho do enxoval dele, do que ele já tem. Bastante coisa. A gente, assim, não saiu pra comprar e fazer o enxoval por enquanto. A gente tá esperando terminar de arrumar o quarto. Também é um vídeo que vai sair aqui no canal, do diário da obra do quartinho do neném. Gente, o carinho que a gente tem recebido é muito gostoso. O pessoal da igreja chega e dá um carinho, dá um presentinho, dá uma lembrança. Nosso vizinho chegou com uma fralda quando ele veio nos parabenizar. Então, muito legal, muito amor. É um carinho muito gostoso que a gente recebe das pessoas. Fora, assim, pessoas, assim, tipo, que não são, assim, do nosso convívio diário profundo. Volte e meia, eu pergunto, e aí, como você tá? Como tá o Tavi? Como tá o neném? Então, assim, é muito gostoso mesmo. É um momento, assim, muito gostoso que a gente tá vivendo, de muito amor, de muito carinho. Realmente é o nome dele, né? Deus é bom. Deus foi bom com a gente, Deus continua sendo bom, independente de tudo. É realmente um sonho. É o que falam, né? A gente tem que aproveitar cada momento, porque cada coisinha é muito gostoso da gente viver. O que eu falo, é uma consulta que seja, é gostoso da gente ir lá e ver que tá tudo bem, e ver que a Tassi tá bem. Deitar e sentir ele mexer, ver ele mexendo na barriga. Tudo muito
gostoso, tudo muito intenso, e a gente tem aproveitado muito, porque a gente sonhou muito com esse momento. Então acho que era isso pro vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal pra acompanhar, porque agora voltamos com a graça de Deus. E vai ter muita coisa aí pra acompanhar, pretendo postar bastante pra vocês. Deixa aqui nos comentários sugestões de vídeo que vocês gostariam de assistir, do que eu posso mostrar aqui pra vocês. Tem muita coisinha dele que é legal de mostrar. Pinhas que ele ganhou. O diário da obra eu tô gravando, da obrinha do quarto. Não vai ser nada muito mirabolante, mas a gente tá mexendo um pouquinho. Quem acompanhou o tour do apartamento viu que eu usava o quarto pra fazer meio que minha penteadeira, barra sapateira, então já tá bem diferente. Tem mais nada. E aí a gente vai começar a mexer e vai ficar bem diferente o quarto. Então aí eu vou postar isso pra vocês acompanharem. Mas se tiver alguma outra coisa que vocês gostariam de assistir aqui, de acompanhar a gente, deixa aqui nos comentários, dúvidas, sugestões. Era isso então pro vídeo de hoje. Mais uma vez eu espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve no canal, me acompanha lá no Instagram, que é tassiane.albuquerque. E deixa seu like aqui no vídeo também, que me ajuda bastante. Já conseguimos alcançar a meta aí de 1000 inscritos, então eu já agradeço muito pra você que me acompanha até aqui. Te agradeço muito pelo carinho. Um beijo, fica com Deus. Deus abençoe muito a sua vida. E até o próximo vídeo. Tchau!